Muito bem, então agora vou falar sobre o ano 2011, onde eventos muito importantes aconteceram na minha vida também. E elementos que também se integram a toda essa história. Naquela época de 2011, eu estava vivendo, e 2010 também, eu estava vivendo um momento também muito delicado da minha caminhada pessoal, né? Porque eu sentia que muitas coisas estavam paralisadas no meu caminho, né? Não estavam se movimentando tanto profissional quanto pessoal. E então, naquela época, eu tive um outro sonho relacionado com aquele original, né? Eu vou falar dele aqui agora. E ele originou tomadas de consciência e atitudes importantes, né, que me levaram a uma mudança profunda de ciclo. E esse sonho foi um sonho onde eu estava numa casa onde eu morava um pouco antes daquela época, mas era uma casa que era minha e eu morava junto com a Lucimara, que era minha companheira na época. E eu estava naquela casa e eu tinha um cão, né? Novamente o cão aí, o simbolismo dele. Só que esse cão não era um cão louco, era um cão saudável. No entanto, ele era um cão rabugento, muito agressivo. E esse cão ameaçava os vizinhos, né? Então a situação no sonho chegou a tal ponto onde a única solução que eu via para resolver e trazer harmonia para a situação era sacrificar aquele cão. Não porque ele era um cão louco, ele já tinha um nível de purificação, mas ele ainda tinha elementos, né, da raiva. Ele era muito agressivo e ele ameaçava os que estavam ao redor. E mais uma vez eu tive um sonho onde eu tinha que sacrificar esse cão. E no momento onde surgiu essa consciência no sonho, mais uma vez eu imobilizei o cão, surgiu a ferramenta que permitiria realizar aquele sacrifício, que é uma transformação, é um sagrado ofício, é um trabalho sagrado, o significado disso. E dessa vez a ferramenta que surgiu foi uma arma de fogo, de novo, né, um revólver, só que branco. E mais uma vez, né, fui realizar o sacrifício, puxei o gatilho, no entanto, a sensação foi de que também eu não tinha conseguido sacrificar o cão. É como se aquela ferramenta não tivesse a força necessária para poder realizar todo o trabalho, apenas uma parte dele. Essa era a sensação do sonho, né, a consciência que eu tive, e imediatamente me veio, né, no próprio sonho, logo depois do sacrifício não concluído, de que eu precisaria usar uma arma encantada. Me veio assim, com símbolos e de alguma forma uma arma mágica encantada. E o sonho terminou ali. E na época eu fazia terapia, né, com um terapeuta, que se tornou depois um amigo, que era um psicólogo junguiano também, ou seja, tinha um conhecimento profundo de alquimia, interior e todo esse conhecimento do Jung, e ele estava me ajudando naquele momento a compreender esse mundo interior que vinha de uma forma muito intensa, né, através dessas várias vivências que eu tinha. Então levei esse sonho para ele, né, compartilhei, e ele deu um toque que foi muito importante. E foi o seguinte, ele falou: Gustavo, o interessante é que você recebeu uma arma branca no sonho. No entanto, o revólver não é uma arma branca. Quem sabe você tem que usar uma arma branca? Naquela hora, caiu a minha ficha. E eu lembrei, cara, eu já tenho essa arma branca. E é uma arma mágica que eu recebi do dragão. Né? Então essa talvez seja a chave, né, para realizar essa transformação que é necessária, né, finalmente. Então aquilo ali foi a chave que eu precisava para poder realizar aquela transformação. No entanto, depois veio aquele questionamento, porque todo o meu processo de transformação e essas imagens vinham em sonhos, ou seja, eram espontâneos. Né? Então como eu iria fazer para poder introduzir uma espada dentro do meu sonho, num sacrifício, num ritual? Então essa era a questão, e foi aí que entrou, né, a importância do meu conhecimento a respeito da teurgia. Por quê? Como eu comentei antes, a teurgia, né, se vale dos ritos para realizar o seu processo de transformação interior. Né, utilizando a mensagem, a imagem, a linguagem simbólica, aliás, dos ritos, né, utilizando a essência dos elementos, eles realizam uma espécie de alquimia também, porém através da prática simbólica ritual. E imediatamente me veio essa ideia de então realizar um ritual utilizando a linguagem dos sonhos, ou seja, a linguagem simbólica, para representar esse sacrifício. E imediatamente, né, me veio essa ideia de fazer um ritual à moda antiga, né, à moda teúrgica antiga, para poder honrar essa tradição sagrada, utilizando a espada recebida do dragão. Então eu resolvi então realizar um ritual onde eu utilizaria essa espada para realizar, né, o sacrifício, né, desse cão raivoso, para finalmente conseguir
me libertar daquela energia e, quem sabe, dar um passo além no meu ciclo, né, dentro da minha caminhada. E foi isso que eu resolvi fazer. Então começou todo um processo, eu procurei na internet, achei, né, um ritual antigo, profundo, né, de encantamento da espada, onde eu iria insuflar a vida na espada, como se eu fosse transferir a energia daquela espada que estava dentro de mim para uma espada física, para realizar o ritual, né, com todos os elementos, né, de uma prática teúrgica, para realizar aquela transformação interior. E onde seria feito isso? Na rua Plutão, número 33. Olha o simbolismo. Né? Seria realizado no reino de Hades, né, no submundo, nesse mundo interior, número 33, simbolizando, né, um número de mestria, né, um grau iniciático profundo, e tudo isso se juntou de uma forma fantástica em 2011. Então comecei a preparação para esse ritual, e uma parte importante era encontrar a espada. Né? Qual seria a espada que iria representar essa ferramenta do espírito? E procurando na internet na época, eu encontrei exatamente essa espada. Com um cabo representando um dragão. Quando eu encontrei essa espada em Belo Horizonte, não tive dúvidas, e foi ela, né, que eu comprei para ser a espada que representa a ferramenta que eu recebi do dragão, que seria utilizado naquele ritual. E o outro passo seria que eu teria que dar um nome para a espada no ritual. Então isso é parte da ritualística, você tem que dar um nome, porque ela tem uma personalidade, ela tem uma energia, né? Ela é uma entidade, vamos dizer assim. Então eu teria que batizar essa espada. Então esse foi uma outra coisa interessante, esse processo do batismo, porque eu tinha pensado em alguns nomes, mas a sincronicidade que aconteceu foi que revelou o nome. E foi o seguinte: logo no dia que eu fui comprar a espada, né, eu já vinha pensando, né, no nome para dar para a espada, e esse nome era Esmeralda, mas ainda não estava certo, justamente porque a espada que eu recebi do dragão tinha uma esmeralda incrustada. E nesse dia eu cheguei em casa na época, e naquela tarde eu e o Lucimar tínhamos combinado de ver um filme, assistir um filme, que era Morte em Veneza. Né? É um filme dramático, mas tem uma poesia muito bonita, fala do lado dionisíaco e apolíneo na arte. E começamos a ver o filme. O curioso é que logo no início do filme, né, o personagem principal, que chega em Veneza, né, porque, enfim, eu não vou contar a história, mas ele chega em Veneza. Tá? E ele chega em Veneza de barco. Então a imagem mostra o barco chegando, né, e quando eles mostram o nome do barco, adivinha qual era o nome? Esmeralda. Então quando eu vi aquele nome, não tive dúvidas de que eu deveria então dar o nome à espada de Esmeralda. E foi assim que ela foi batizada. Né? Eu levei em alguém que grava, né, metais, e coloquei o nome Esmeralda. Não sei se dá para ver aqui. Enfim, está gravado na lâmina dela o nome Esmeralda, e com alguns símbolos também, que são símbolos importantes. Na verdade, o símbolo da platina. E eu também coloquei na espada, no olho do dragão, a própria esmeralda. Então esses são os elementos, né, que eu usei, coloquei nessa espada para realizar o ritual. Uma outra sincronicidade muito interessante que aconteceu antes ainda de eu comprar a espada, mas relacionada com isso, foi logo depois da consulta com o meu terapeuta, onde ele trouxe esse insight a respeito da arma branca. Isso foi confirmado poucos dias depois. Eu estava em casa nessa época e eu fui assistir, a Lucimara estava assistindo um seriado que era Big Bang Theory. E eu não era muito fã desse seriado, nem conhecia na verdade. No entanto, estava passando um capítulo. E assistindo aquele capítulo, tem um momento onde o Sheldon, que é um dos personagens do seriado, ele está ensinando, né, uma menina que também é uma personagem importante, eu não lembro o nome dela agora, a jogar RPG. E tem uma hora que ela entra assim na sala e ela não consegue passar de etapa, passar de fase. E ela pergunta: como eu posso fazer para passar de fase? E aí o Sheldon olha para ela e fala assim: você tem que usar a espada encantada. Ou seja, né, a espada encantada era a chave para ela poder passar de fase. Então aquela foi uma mensagem para mim, foi uma sincronicidade. Então até busquei esse capítulo e peguei esse trechinho para vocês verem, olha só. I bought the game, and I've been exploring the island of Tortage, but I can't figure out how to get past the guard captain. Do you have the enchanted sword? No, I have a bronze dagger.
You can't slay the guard captain with a bronze dagger. My lord, it's like the car key in your apartment door all over again. All right, how do I get the sword? Well, have you been to the Temple of Mitra? Is that the place on the hill with the weird priest in front of it? No. It's... Oh, for God's sakes, Gimme. Thank you. I really appreciate this. You're gonna have to learn to do these things for yourself, Penny. Don't patronize me. Just get the sword. Bom, então, com todos esses elementos, não tive dúvida e fui realizar o ritual. E eu tinha também que escolher um dia significativo, né, para esse ritual. Então a teurgia também, os teurgistas tinham todo esse cuidado, né, de escolher dias que tinham um significado do ponto de vista astrológico, né, astronômico. E eu escolhi o dia 21 de março, né, do ano 2011, porque aquele era um dia de equinócio. E o equinócio é a transição de estações, e dizem que os equinócios são excelentes dias para realizar rituais, porque como é uma transição entre uma estação e outra, é também simbolicamente um dia onde as dimensões, né, estão se interpenetrando. Então é um cruzamento, né, é um cruzamento de dimensões, então é um momento perfeito para você realizar uma cerimônia e um ritual. Então eu escolhi, por isso, naquele dia 21 de março, e no dia certo realizei o ritual, que foi belíssimo, com todos os elementos. Eu tenho uma imagem onde eu mostro, né, todos os elementos utilizados no ritual. Nesse ritual eu invoquei a presença de Hecate e Apolo, né, para insuflar vida na espada esmeralda. Convidei também os deuses que presidem, né, os elementos da forma original, como Empédocles já havia trazido originalmente. Hades, representando fogo, Perséfone representando a água, Hera representando a terra e Zeus representando o ar. Então são dois casais, um olímpico, né, e um quitônico, que vive no interior da terra. São dois casamentos. Isso também é importantíssimo no simbolismo alquímico. E para quem conhece Jung, quando ele fala dos casamentos, o quaternio de casamentos, é fundamental para realizar uma transformação interior e uma reorganização no nível mais elevado. Então não é um acaso. Então invoquei esses 4 deuses que presidem os elementos também, enfim, tudo que era necessário. Também utilizei símbolos da MF, que são as ferramentas uma das ferramentas teúrgicas que eu uso atualmente para poder energizar e encantar a espada, e também os tons pineais, né? E com esses elementos, invoquei também a presença de Cryon, claro, né, um membro da família espiritual atualmente, e com quem eu tenho uma relação profunda. E com todos aqueles elementos eu realizei então o sacrifício, né, do cão louco. E foi um momento muito bonito, muito profundo. A energia que eu senti naquele momento foi realmente de uma transformação e uma libertação, né, de algo que estava corrompido dentro de mim, e a visualização que eu tive naquele momento foi de uma luz espiritual azul, azulada, muito sutil sendo emanada, né, e aquele elemento corrompido sendo transformado. Né? Essa foi a visualização que eu tive, o sentimento que eu tive durante o ritual. Depois do ritual realizado, um mês depois, esse ritual, eu não sabia exatamente como isso ia afetar, né? Em qual área da minha vida essa transformação interior simbólica iria afetar. No entanto, uma série de eventos começaram a acontecer logo depois desse evento, desse ritual, e um mês depois o que aconteceu foi uma ruptura no relacionamento meu com a Lucimara. Né? E foi um momento dolorido, né? Porque era um relacionamento também de uma parceria muito bacana que nós tínhamos tido desde o início desse caminho, né, com a informação de Cryon, né, o surgimento do farol, ela fez parte dessa caminhada, mas já havia indícios, pelo menos para mim, de que esse ciclo tinha terminado. No entanto, devido a essa conexão e algumas inseguranças, medos e culpas, né, eu não sentia que seria através do relacionamento que as coisas mudariam. Mas as evidências estavam lá. Né? E o que aconteceu foi que um mês depois nós acabamos rompendo. Né? Foi doloroso a princípio, mas esse rompimento do relacionamento não foi só do relacionamento, mas teve a ver com uma mudança de todo um ciclo, toda uma etapa da minha vida e abertura para uma outra. Né? Então não é que o símbolo, né, dessa transformação interior fosse só isso, mas foi todo um ciclo. Né, todo um ciclo relacionado também com o lugar onde eu vivia, as pessoas com quem eu convivia, tudo isso mudou depois disso. Eu vou chegar lá. Mas um outro elemento depois, né, quando eu fui perceber
os elementos que entraram naquele ritual, né, que trouxe essa transformação profunda, um outro elemento importante foi o dia escolhido, além de ser um equinócio. Eu fui saber depois, isso não foi um elemento que eu escolhi de forma consciente, que pelo calendário maia, né, pelo calendário sagrado, e tem tudo a ver com os maias também, afinal de contas, eles falam dessa grande mudança de era, né, falam da época de 2012, e eles têm também um conhecimento profundo, né, astronômico e astrológico, né, relacionado com esse conhecimento, observação do céu e relacionado com a alma humana. Então, eu busquei, né, no calendário sagrado, que não é o calendário tradicional, não seja o tradicional, mas o mais conhecido pelo povo espiritualista, Nova Era, é o calendário trazido pelo José Arruelis, que disseminou muito a compreensão do calendário maia. No entanto, o John Major Jenkins, em seus livros, ele fala que há uma corruptela feita pelo José Arruelis com relação ao calendário tradicional original dos maias e que isso desincroniza, na verdade, né, os significados com as datas específicas. E então que existe um calendário tradicional que realmente fala das energias associadas a cada dia. E ele é chamado de calendário sagrado. Então eu usei essa referência, né? Sem querer criticar o trabalho dos outros, não é essa a intenção, mas todo esse processo tem a ver com eliminar, né, as corrupções, resgatar os originais, resgatar a originalidade das informações. E eu acho que por isso eu acessei a informação desse calendário. E curiosamente, né, as duas energias presentes naquele dia, porque o calendário maia fala de dois elementos simbólicos, né, dentro do Qin, e os dois elementos simbólicos são os seguintes. Então, só fazendo uma correção, a data do ritual foi no dia 20 de março, não no dia 21, como eu tinha falado ontem, é exatamente na transição do 20 para o 21. Então, no dia 20 de março, né, o Qin associado, segundo esse calendário sagrado dos maias, chama-se 12 Etznab. Esse é o nome, né, e ele é composto por essas duas energias, como eu comentei, e pode ser traduzido da seguinte forma. O 12 é dedicado ao Senhor da Alvorada, ou Senhor que se faz Casa da Luz. É a forma luminosa de Quetzalcoatl. Portanto, favorece os trabalhos espirituais e recompensa os sentimentos de oferenda e elevação interior que recomenda a sua divindade. Então o 12 é o símbolo relacionado com Quetzalcoatl, esse significado que eu dei agora, e o outro é o Etznab, e esse glifo é chamado de faca. Tem como imagem teológica o sacrifício ritual. Entre outras coisas, é um dia propício para acabar com a energia negativa e as más associações. Então, ingredientes perfeitos para realizar o ritual. Então, alinhamentos que falam exatamente da intenção, né, daquele ritual. Se encaixou perfeitamente. Então, talvez seja realmente mais sincronizado com toda essa informação cósmica, né? E outra informação importante, Quetzalcoatl, que eles chamam de Senhor da Luz, é representado como um dragão. Então, é uma imagem de um dragão, né? É a serpente emplumada. Então, os dois símbolos, Quetzalcoatl e a faca. E o que eu recebi do dragão foi a lâmina, a espada. Então, duas energias perfeitas se alinharam naquele dia para realizar esse ritual mágico com a ferramenta recebida do dragão, né, para transformar esse elemento corrompido dentro de mim. E foi uma transformação profunda. Como eu comentei, né, a primeira coisa que aconteceu foi o rompimento da relação com a Lucimara, né, que abriu o caminho para um outro início de ciclo. Então terminava ali aquele ciclo que foi muito importante no meu caminho de autoconhecimento, né? E eu honro profundamente a Lucimara, que foi uma companheira durante aqueles momentos da minha vida, mas a vida é assim, é feita desses ciclos, né, que terminam e vamos adiante. No nível mais profundo, nossos seres sabem disso, né? Então por isso eu queria deixar essa palavra aqui de honrar por aquele trecho da jornada vivida. Mas enfim, a partir dali abriu-se um outro caminho para mim, né? E esse outro caminho tem muito a ver com o meu encontro com a Cláudia. Então ela é parte muito importante disso. Logo depois, né, desse rompimento com a Lucimara, eu vim à Fortaleza para poder dar meus cursos de EMF, e minha organizadora aqui em Fortaleza era Mariângela, já tinha feito cursos aqui, e o rompimento foi em abril, não é, daquele ano de 2011. Em maio eu tive um curso aqui em Fortaleza, e eu vim dar o curso,
E aconteceram várias sincronicidades, né, interessantes relacionadas com a Cláudia, onde nós nos encontramos e acabamos estabelecendo uma conexão profunda. É como se ela estivesse esperando, né, a transição, eu fazer a mudança do ciclo para poder se encontrar comigo e a gente seguir em frente a partir dali. Né? Então aconteceram muitas sincronicidades nesse encontro, então eu tenho certeza de que era um encontro sagrado, mais uma vez, né, nesse novo ciclo que se iniciava. E eu já compartilhei um pouco desse encontro com a Cláudia, né, mas eu queria, num outro vídeo que eu fiz chamado Sincronicidades, e eu queria falar de outras experiências que aconteceram depois que nós nos encontramos. Né, e nós começamos então a nos relacionar, e quando a Cláudia viria a primeira vez para Minas Gerais, eu morava em Belo Horizonte, ela em Fortaleza, depois de tudo aquilo, foi, se não me engano, em julho daquele ano, né? E a Cláudia viria de Fortaleza para BH e nós viríamos para um lugar em Minas chamado de Aiuruoca, né? A convite, né, de duas pessoas que se tornaram meus amigos depois, que eram o Fernando e a Gabi. Né? Um mês antes, em junho, eu tinha ido dar uma palestra em São Paulo, né, falando sobre as 12 camadas do DNA, segundo o Cryon, e eles participaram dessa palestra, né, gostaram muito, sentiram a energia. O Fernando teve uma experiência muito profunda com a informação daquela palestra, e eles se aproximaram de mim naquela palestra e me convidaram, né, para poder visitar esse lugar chamado Aiuruoca, no interior de Minas. E eles moravam lá, né, tinham uma fazenda, e eles gostariam de me convidar para visitar e quem sabe dar uma palestra lá a respeito daquele tema. E eu gostei e perguntei para eles se eu poderia levar uma pessoa, eles disseram que sim, eles tinham uma pousadinha que estava iniciando lá, então eu convidei a Cláudia para me acompanhar. Vocês vão entender as conexões aí. É interessante porque a Aiuruoca, eu já sabia naquela época, a Aiuruoca era um lugar de uma energia muito especial, que fica na Serra da Mantiqueira. Eu já tinha ouvido histórias a respeito de Aiuruoca. E o curioso é que esse lugar, Aiuruoca, para onde eles nos convidaram, segundo uma escola esotérica chamada Eubiose, toda a região do sul de Minas é uma região de uma energia muito profunda. Né? O Trigueirinho também fala sobre isso. Inclusive, uma das cidades intraterrenas que o Trigueirinho descreve estaria ali. Inclusive, ele tem um espaço, né, no sul de Minas, mas a Aiuruoca é parte do que a Eubiose chama de as 8 cidades sagradas do sul de Minas, que é uma região onde tem uma energia muito especial. E cada uma dessas cidades está associada a uma ciência sagrada. E, curiosamente, a Aiuruoca é a cidade que, segundo ele, está associado à teurgia. Olha que fantástico. Então, todo esse relacionamento com a teurgia, recebendo convite, né, dessas duas pessoas que se tornaram amigos depois, para poder visitar a Aiuruoca, um lugar relacionado com teurgia, no ano onde eu realizei aquele ritual teúrgico que me lançou nesse novo ciclo. Pois bem, aceitei o convite, convidei a Cláudia para vir, e ela estava vindo, né, para Minas, para poder se encontrar comigo. E na minha ida, né, antes da ida para a Aiuruoca, eu fiz uma viagem para o sul do país, Ijuí, para dar um curso de EMF, e aconteceu uma sincronicidade muito interessante. Né? Meu relacionamento com a Cláudia, existe um símbolo que está muito diretamente associado com o nosso encontro, que é o pássaro, mais especificamente o bem-te-vi, mas de forma geral o pássaro, né? Porque ele representa leveza e tem a ver com sincronicidades que aconteceram no nosso encontro. Então, tanto que no nosso casamento, né, um dos símbolos do nosso casamento foi uma pluma. E a sincronicidade que aconteceu foi que, saindo de BH para o sul, eu estava na fila de check-in e de repente eu olho para o lado e vejo uma pluma, literalmente uma pluma desse tamanho, flutuando no meio do aeroporto, no meio de um tanto de pessoas, e essa pluma veio na minha direção, vindo uma distância longe, e de repente pousou nos meus pés. Então, quando aquilo aconteceu, eu peguei aquela pluma e eu soube que era um presente e mais uma sincronicidade, reforçando, né, o caráter sagrado do meu encontro com a Cláudia e o símbolo que representava o nosso encontro, que é essa leveza da pena, da pluma. Né? E ela viria, logo depois que eu voltasse dessa viagem ao sul, nós combinamos de nos encontrar no aeroporto. Ela chegaria, eu a pegaria no aeroporto, estaria lá, e daí nós iríamos para a Aiuruoca. Né? Então foi assim que eu e Cláudia, quando ela chegou, mostrei a pluma para ela, coloquei a pluma na minha mochila, e quando nós saímos do aeroporto e fomos pegar a pluma, ela tinha desaparecido. É como se ela fosse,
né, estivesse dizendo para nós que o nosso relacionamento tinha a ver com essa leveza e também com as viagens, porque uma vez que me encontrei com a Cláudia, aumentou muito, né, as viagens da nossa vida, e muitos de vocês sabem, a gente tem viajado o mundo inteiro compartilhando, né, momentos sagrados, importantes, enfim. Dali nós fomos então para a Euroca. E chegando lá, uma outra sincronicidade interessante. Conversando com o Fernando e a Gabi, conhecendo eles e a família, né, o Fernando disse que ele tinha morado em Fortaleza, né, de onde a Cláudia estava vindo. E na conversa, né, descobrimos que ele conhecia pessoas que eram do convívio da Cláudia. Inclusive, uma das grandes amigas da Cláudia tinha estado na fazenda deles, naquela pousada deles, um mês antes. Então a sincronicidade foi fantástica, né? Esse novo grupo de amigos, né, com quem eu me conectei nesse novo ciclo, estava relacionado com essa energia, né, da leveza, da teurgia. Então foi mais uma sincronicidade interessante. E a Euroca teve, né, um lugar que eu gosto muito de visitar, tive cursos profundos lá, depois palestras, né, e vivências também muito profundas relacionadas com toda essa temática da teurgia. Então eu queria só compartilhar por conta disso. E naquele mesmo ano, né, de 2011, eu e Cláudia fizemos uma outra viagem juntos, que foi uma viagem para a Argentina. Nós fomos para a Argentina porque aconteceria lá em 11 de 2011, 11 de novembro de 2011, o evento Cryon 11-11-11 na cidade de Rosário. Então, convidei a Cláudia e fomos os dois, né, para participar daquele evento, e depois faríamos uma viagem também, saindo da Argentina, indo para o Chile, aproveitando a nosso encontro, né, celebrando. E antes de ir para o evento de Cryon, fomos para Buenos Aires e aconteceu um evento também muito importante num dia, em termos simbólicos, né. Foi um dia que nós fomos visitar um lugar chamado Rio Tigre, né, que fica próximo de Buenos Aires. Tem um passeio que é feito de balsa, né, um lugar bem bacana, tem uns bairros no meio de um lugar bem bucólico, bem gostoso, e eu e Cláudia fomos fazer esse passeio. E quando nós chegamos, né, saímos do trem, nós tiramos uma foto, né, tanto eu quanto ela, e quando nós fomos ver a foto mais tarde, nós vimos o que estava escrito nas nuvens, literalmente em cima da foto. Olha só a imagem. Bem, então continuamos naquele dia, fazendo nosso passeio, e vários elementos simbólicos relacionados com a visão que originou toda essa história surgiram. Primeiro, nós descemos do barco e fomos caminhar por esse bairro, né, no meio das casas muito bonitas. Tinha parece uma cafeteria, né, bem charmosa ali no meio. E nós estávamos caminhando, e enquanto nós caminhávamos, um cão negro se aproximou de nós e começou a nos acompanhar o tempo todo. E quando esse cão negro chegou e começou a nos acompanhar, eu disse para Cláudia, Hecate. Então, como eu já disse, a Hecate está muito associada, né, à figura dos cães, e principalmente os cães negros. E ele continuou nos acompanhando durante todo aquele passeio. Mais à frente, como que para confirmar aquilo de uma forma muito bem-humorada, né, surgiu uma imagem de uma bruxa estatelada num poste com a sua vassoura. Né? Então, lembrando também que a Hecate é considerada a deusa das bruxas também. Uma das conexões de Hecate é com o feminino e com a bruxaria. Né? Então, a bruxa ali representando isso. Mas, para mim, pessoalmente, aquela bruxa representava algo interior, relacionado com as minhas sombras, outra vivência que eu já tinha tido. Então, por isso foi engraçado vê-la ali contra aquele poste, né? Aquela imagem bem-humorada da bruxa. Né? Todo respeito às bruxas, estou falando de uma coisa interna relacionada com as minhas sombras, com o cão, com o vírus e tudo isso. Então ali tinha aquele elemento relacionado também com Hecate, e continuamos o nosso passeio. E quando nós voltamos do passeio, né, nós paramos na estação de trem em Buenos Aires. É um lugar onde tem vários antiquários, né, muitos antiquários ali. Nós começamos a caminhar por ali e eu tive vontade de entrar num deles. Minha intuição me levou para aquele lugar, para um daqueles antiquários. Nós entramos, eu e a Cláudia, começamos a olhar tudo que estava ali. E, para minha surpresa, numa das estantes eu encontrei uma esfera de âmbar com uma concha no interior, uma concha em espiral no interior do âmbar. Fantástico, porque esse é o símbolo do âmbar e o alinhamento planetário,
né? O centro da galáxia, como eu comentei a respeito do toroide, ele também tem a espiral no seu centro. Então ali estava uma outra representação do alinhamento galáctico, né? No interior do âmbar. Num dia onde apareceu o cão, né? Hecate, através da figura da bruxa, é como se fosse uma lembrança, um lembrete para nós, né? daquela visão. E o mais curioso, a foto com a fé, né? E a fé é uma palavra que está totalmente relacionada com a teurgia, né? Nos meus estudos a respeito da teurgia, olha o que eu encontrei a respeito da teurgia. Ela é um dos 3 caminhos, né, de iluminação que existem dentro da tradição pitagórica, né? E o que diferencia a teurgia de outros caminhos é a forma como se chega a essa iluminação, os deuses associados. Então vou mostrar aqui agora, né, um quadro onde eu coloquei, né, a relação da teurgia e como a fé está relacionada com ela. Então, nesse quadro que mostra, né, os caminhos da tradição pitagórica, nós temos aí os 3 caminhos de ascensão para o 1. Né, e os atributos do 1, que cada um desses caminhos representa, é beleza, sabedoria e benevolência. Né? E esses caminhos têm as suas propriedades de conexão, os veículos de salvação e os caminhos de cada deus e os estágios de ascensão. Então, observem. Na beleza, a propriedade de conexão é o amor, que é Eros. A sabedoria é a verdade, que é a Aletheia. No caminho da benevolência é a fé, que é Pistes. O veículo de salvação para cada caminho é êxtase erótico, no caminho da beleza, filosofia divina, no caminho da sabedoria, e o poder teúrgico, no caminho da benevolência. Então, esses caminhos estão associados com o da beleza, Afrodite e Eros, a sabedoria, Atena e Hermes, e a benevolência, Hécate e Hélios. Lembrando que Hélios é também Apolo, representa o Sol. E os estágios de ascensão, no caminho da beleza, o desejo pelo corpo no nível material, o desejo pela alma no nível etérico e o desejo pelo espírito no nível empírio. E o caminho da sabedoria é a contemplação do sentido no nível material, da razão no nível etérico e da intuição no empírio. E o estágio de ascensão no caminho da benevolência é a operação por rito material no nível material, um rito mental no nível etérico e o rito unitivo no nível empírio. Então, mostrando de uma forma fantástica a relação da teurgia com a fé, né, e a nuvem com aquela palavra e os elementos associados com a visão que Hecate, para a qual Hecate me conduziu, e no final, né, encontrando mais uma vez o âmbar com a espiral divina que liga, né, o físico com o multidimensional no interior do âmbar. Então, perfeito, né, o simbolismo daquele dia, eu e Claudinha juntos. E o mais curioso é que o evento de Cryon aconteceria em Rosário, que fica no distrito de Santa Fé, na Argentina. Então, uma mensagem profunda mais uma vez, né? Fé, confiança, associado com o caminho da benevolência. E só depois é que Cryon veio falar tanto sobre a benevolência, né? Como o campo está cheio da benevolência. Então, esse é o caminho que eu já vinha trilhando há um tempo e continuo trilhando. Bom, então essas foram as experiências, né, mais marcantes e relacionadas com todo esse simbolismo da história em 2011. Então não poderia ter havido símbolos mais profundos nesse ano, onde realizei um grande ritual teúrgico, né, com os elementos da teurgia clássica, né, que me ajudaram a encerrar um ciclo, iniciar um novo ciclo na minha caminhada, onde eu me encontrei com a Cláudia, e o símbolo desse novo ciclo é o pássaro, né, a leveza, é um ciclo de muitas viagens, né, de expansão, e encontrar amigos que residem em um lugar importante do ponto de vista energético no nosso país, né, mais especificamente em Minas, a Uruoca, que é relacionado com a teurgia, e então finalizar com essas sincronicidades totalmente relacionadas com a teurgia, logo antes de um evento de Cryon, em 11/11/11, um número tão associado com a energia de Cryon. Então, perfeito. E então chegou o ano de 2012, o ano do grande alinhamento galáctico, né, que marca a transição de era, a transição de consciência na humanidade. E naquele ano, informações importantes a respeito do sistema de energia e de consciência envolvendo o planeta Terra e também relacionado com as nossas origens aqui, né, começaram a ser revelados por Cryon. Então, em agosto daquele ano, Cryon trouxe uma mensagem chamada Esclarecimentos a respeito do cronograma da criação, ou do timing da criação.
E nessa mensagem que foi dada em agosto, durante um tour, um cruzeiro de Cryon ao Havaí, Cryon trouxe informações muito profundas e reveladoras a respeito desse processo que ele chama de semeadura do planeta Terra, através dos nossos ancestrais espirituais, os pleiadianos. Então nessa mensagem, Cryon fala que há cerca de 200 mil anos atrás foi quando, né, os seres das estrelas, os pleiadianos, vieram até a Terra e modificaram o nosso DNA. Né? Então o humano que existia aqui era um fruto da evolução do planeta, né? Um animal, como todas as outras espécies evoluíram pelo processo que nós conhecemos. No entanto, há mais ou menos 200 mil anos atrás aconteceu algo que nos separa, vamos dizer assim, de toda a evolução que aconteceu no planeta. Na verdade, algo aconteceu, né? Uma interferência que nos trouxe um ser humano de 23 cromossomos, e esse é um fato, né, que é uma anomalia do ponto de vista da evolução. Né? O único ser biológico que tem, o único mamífero que tem 23 cromossomos ao invés de 24. Né? Então Cryon começou a nos trazer informações a esse respeito, de que isso é fruto dessa mudança trazida pelos pleiadianos, o que ele chama de a semeadura do planeta com a consciência da luz da escuridão, o discernimento, né, dentro da dualidade. E a semente divina colocada dentro de um corpo biológico, utilizando termos muito gerais. Mas essa modificação da consciência humana, né, que é percebida porque foi exatamente mais ou menos nessa época que o ser humano desenvolveu consciência ou autoconsciência, enquanto os outros animais não têm essa mesma consciência, num evento muito pontual. Como eu já disse, não pode ser explicado pela teoria da evolução, que demandaria muito mais tempo para algo como isso acontecer. Então houve uma interferência, e segundo Cryon, foi exatamente a vinda desses seres pleiadianos. Então houve uma modificação no DNA do ser humano, e um tempo muito grande, mais de 100 mil anos, foram necessários para que as outras espécies de humanos que existiam no planeta pudessem desaparecer lentamente, para que sobrasse apenas um tipo de ser humano no planeta, que é o nosso tipo de ser humano atual, o Homo sapiens. Então isso é um fato, né? A ciência hoje já reconhece a existência de outros tipos de humanos que simplesmente desapareceram para que só um permanecesse. E Cryon revela que isso tem um propósito cósmico, um propósito divino. Então esse é o diferencial da informação de Cryon. Tudo tem um propósito maior, um propósito de iluminação. Enfim, então os pleiadianos foram responsáveis por essa modificação no nosso DNA. Né? O nosso DNA de 23 cromossomos. E segundo Cryon, depois revelou em outras mensagens, esse 24º cromossomo, na verdade, ele existe, porém, num estado quântico, um estado energético, e tem a ver com a nossa conexão com a fonte dentro de nós mesmos. Foi quando o ser divino se colocou num corpo físico para viver uma experiência em dualidade. Enfim, e o que é interessante a respeito dessa informação que Cryon traz nessa mensagem específica é que, quando os pleiadianos vieram, eles também instalaram no nosso planeta inteiro uma das 3 redes de consciência das quais Cryon fala. Então Cryon fala da rede magnética, que tem muito a ver com a nossa mudança de consciência, que se relaciona diretamente com o nosso DNA. Ele fala da rede cristalina, que é o registro acástico da humanidade, né? É um campo que armazena todas as memórias, toda a vibração criada por esse humano divino em dualidade, que pode escolher entre luz e sombra, né? Toda essa informação é armazenada nesse campo. Isso é parte do propósito nosso aqui na Terra. Então ele chama isso de a rede cristalina. E a rede de consciência humana, a própria consciência humana. E essa rede cristalina, ela é uma espécie também de conexão entre a consciência humana e a consciência do planeta, Gaia. É isso que Cryon revela nessa mensagem. E que essa rede, ela não existia antes de 200 mil anos atrás, porque não tinha sentido haver uma rede de consciência, uma rede cristalina para armazenar informações dos humanos que fazem escolhas a partir da consciência da luz e da escuridão, quando essa consciência não existia ainda. Então, quando os pleiadianos vieram e alteraram, né, o DNA humano, foi trazida também uma rede de consciência que se conecta exatamente com a consciência humana e as nossas experiências e com o planeta, com Gaia, de forma que o planeta começasse a responder às nossas escolhas. Isso é muito profundo o que o Cryon traz e revela. E o importante aqui para essa nossa discussão, para esse tema, é que quando eu li para vocês as mensagens onde Cryon fala sobre a energia dos dragões, uma das coisas que ele atribui aos dragões foi a criação da rede cristalina.
E agora, 10 anos depois daquela mensagem de Cryon, Cryon fala sobre os pleiadianos sendo os responsáveis pela implementação dessa rede cristalina 200 mil anos atrás, preparando para a nossa experiência na Terra. Então aqui eu já vejo uma conexão direta entre os dragões e os pleiadianos. Talvez representem a mesma energia, a mesma consciência. Mas nós vamos mais adiante nessa história para poder esclarecer ainda mais a esse respeito. Então essa mensagem Cryon trouxe em 2012, falando sobre a implantação da rede cristalina pelos pleiadianos. Todo esse campo foi instalado na Terra para o propósito nosso aqui. Enfim, então demoraram vários anos até existir o tipo de ser humano, né, preparado para viver a experiência que nos propusemos na Terra. E Cryon fala sobre a criação de um lugar muito especial chamado Lemúria. Nós vamos chegar lá depois, onde os seres humanos com esse DNA multidimensional tiveram uma espécie de um aprendizado concentrado a respeito do nosso propósito aqui. Mas como falei, depois nós vamos chegar lá. Então essa é uma mensagem importante que se relaciona com toda essa temática e vai ampliar a nossa consciência dela. Pois bem, depois, em novembro do mesmo ano, de 2012, aconteceu o primeiro Kundalini Tour. O Kundalini Tour é um tour, juntamente com a família Cryon, Lee Carroll, canalizando Cryon, ao longo da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, iniciando na Argentina e terminando no Peru. Então, esse tour é exatamente percorrer o lugar, né, onde, segundo as tradições indígenas antigas, e segundo o Cryon também, está a nova Kundalini do planeta. O que isso quer dizer? O novo foco de irradiação da nova consciência. Tá? Um dos focos principais de irradiação da nova consciência do planeta e que tem a ver com a migração do foco do hemisfério norte, que é mais masculino, para o hemisfério sul do planeta, que tem a ver com a energia feminina. Então mais energia feminina começa a emanar no planeta agora e também dentro da nossa consciência. Isso é fundamental para que haja equilíbrio. Então nesse Kundalini Tour, uma das informações importantes que o Cryon trouxe foi a primeira vez que ele fala sobre o que ele chama de nodos e nulos do planeta. E esses nodos e nulos, depois ele relaciona com as cápsulas do tempo. Então, para a nossa discussão, para o nosso entendimento aqui, é fundamental entender sobre esses termos, esses conceitos que o Cryon trouxe. Então, foi exatamente no Kundalini Tour que ele fala sobre os nodos e nulos pela primeira vez. E quando nós estivemos em um desses nodos, que são lugares sagrados, especiais do planeta, nós estivemos na Ilha do Sol, no Lago Titicaca, que segundo Cryon é um desses pontos do planeta. E ali nós tivemos uma mensagem muito profunda de Cryon, falando exatamente dessa transição, né, desse foco de energia do planeta do hemisfério norte para o sul, que representava também uma mudança do foco do intelecto para o coração, né, do masculino para o feminino. E é isso que estava acontecendo em termos gerais no planeta. E há um trecho de uma canalização muito profunda, onde Cryon fala sobre isso, e uma sincronicidade associada com essa canalização, mostrando na consciência de Gaia presente naquele momento. Então, eu já compartilhei em outros vídeos, mas eu queria compartilhar aqui também, devido à sua beleza. Então, vamos apreciar esse trechinho dessa mensagem de Cryon. Greetings, dear ones. I am Cryon. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Há uma mudança vindo para a velha alma, vindo do norte para o sul, vindo do cérebro, do intelecto, diretamente para o coração. Vocês começarão a julgar as coisas em suas vidas através de um coração compassivo.
Então a imagem fala por si mesma, né? Gaia é consciente, é um ser que responde à consciência humana, e isso nós já demonstramos algumas vezes aqui, quando uma nuvem traz uma palavra que tem significado no caminho, quando uma imagem fala de algo que está sendo expressado ali, confirmando, né, aquela mensagem profunda a respeito dessa nova consciência humana. Então, isso tudo aconteceu ali no Kundalini Tour, onde, mais uma vez, Cryon começou a falar a respeito de nodos e nudos, já preparando, né, para os ensinamentos mais avançados que ele começaria a dar a partir de 2012. E naquela viagem do Kundalini Tour, né, algo importante para mim também aconteceu. Eu e Cláudio já tínhamos decidido, escolhido nos casarmos em 2012, e seria exatamente no Havaí, né, logo antes do coro lemuriano, que seria essa cerimônia que nós realizaríamos lá, junto com a família Cryon. E eu estava procurando alguém que pudesse realizar o nosso casamento, mas que fosse um sacerdote ou uma sacerdotisa havaianos, dentro da tradição havaiana, né? Eu queria que o nosso casamento fosse a partir daquela tradição. E eu já tinha tentado com outros amigos que já tinham ido ao Havaí encontrar alguém que pudesse realizar essa cerimônia, mas ninguém tinha respondido. Então, a menos de um mês da nossa viagem, isso era novembro, né, para o Havaí, eu ainda não tinha encontrado essa pessoa que iria realizar a nossa cerimônia. E durante o Kundalini Tour, né, conversei com o Lee Carroll e perguntei se o Lee, né, não conhecia alguém que pudesse realizar esse nosso casamento no Havaí. E foi então que ele sugeriu que nós entrássemos em contato com a Kahuna Kalei. Então o Lee falou da Kahuna Kalei, que era uma líder espiritual havaiana, que estava assumindo o papel que tinha sido do mestre Makua em termos de divulgar, né, a sabedoria ancestral havaiana conectada com a Lemúria, e que ele iria me recomendar a ela, então que eu entrasse em contato com ela, que ela poderia, se tivesse possibilidade, realizar nosso casamento. E assim foi que eu enviei esse e-mail para a Kalei, e foi muito bacana a resposta que ela deu, né? Assim que eu enviei a mensagem, ela me retornou falando que imediatamente, logo que ela recebeu a minha mensagem, todos os ancestrais dela se colocaram ali ao redor dela e começaram a mostrar que ela já tinha realizado uma cerimônia de união, minha e da Cláudia, na época da Lemúria. E ela falou isso de forma muito emocionada e falando que seria uma honra realizar aquela cerimônia, e para nós é uma honra ela ter respondido daquela forma. E várias sincronicidades aconteceram. Nós queríamos casar no dia 18 de dezembro, e a Kalei falou que há um mês antes daquela mensagem chegar a ela, já tinha um grupo de australianos, se eu não me engano, já programados para realizarem cerimônias com ela no dia 18 de dezembro. Isso estava programado há mais de um ano, e um mês antes eles cancelaram e não explicaram o motivo. Então aquele dia estava livre. Então foi mais uma sincronicidade, né, uma energia que se manifestou para que aquela cerimônia acontecesse. E assim foi, né, que em 18 de dezembro de 2012, a Kalei realizou a nossa cerimônia num lugar muito especial, com um significado muito profundo, que é o vulcão Kilauea, no Havaí, que é a morada da deusa Pele. Mais uma vez, o sagrado feminino, né, abençoando a nossa jornada, a nossa caminhada, numa cerimônia que foi igualmente bela. Então, é um momento muito especial da nossa vida, aquele momento, né, de união, naquele lugar sagrado, com uma pessoa que é uma antiga amiga que nós reencontramos, né? A conexão que nós temos com a Kalei, a afinidade, é realmente de almas que se conhecem há muito tempo, né? E para nós é sempre uma honra poder trabalhar com ela. Inclusive, agora em 2018, se você está vendo esse vídeo antes do fato, né? Ela vem ao Brasil pela segunda vez para compartilhar a sabedoria dela, né? Então essa programação está no nosso site, se você vê isso antes do fato, né? E se não, quem sabe em outros momentos ela virá também, com certeza. Então esse foi o outro momento profundo que aconteceu naquele ano. Finalmente, 21 de dezembro de 2012, quando aconteceu
o coro lemuriano, onde pessoas do mundo inteiro, 900 pessoas, se reuniram no Havaí, que é a antiga Lemúria, né? São os topos das montanhas desse antigo continente, essa grande ilha antiga que afundou, onde uma energia muito especial foi deixada. E nós nos reunimos ali para que naquele dia, onde acontecia o alinhamento da Terra, o Sol no solstício e o centro da galáxia, cantarmos os tons pineais, né, esses sons sagrados que vieram exatamente da época da Lemúria, e nós enviássemos esse sinal para o centro da galáxia. E Cryon trouxe informações durante aquele momento sagrado, dizendo que o que nós estávamos fazendo é enviando um sinal para o centro da galáxia, dizendo que nós tínhamos chegado e já tínhamos escolhido a evolução e que a ajuda poderia vir. E foi assim, né, que Cryon descreveu, que a cápsula do tempo foi aberta. Os sons cantados por aquele coro foram como chaves, uma chave, né, que se encaixou na fechadura da cápsula do tempo, girou e abriu, né, e deu início a esse sistema de suporte que tinha sido implantado na rede cristalina do planeta pelos nossos ancestrais, os Pleiadianos. E que a partir de agora, uma ajuda profunda de outros seres conscientes e iluminados da galáxia começaria a vir de uma forma muito mais intensa, acelerando o processo evolutivo da humanidade. Então foi um momento realmente muito profundo aquele e as mensagens que foram trazidas. E a partir dali, Cryon começou a esclarecer cada vez mais sobre esse sistema, né, que ele chamou de cápsulas do tempo, revelando posteriormente, né, a localização de outras 11 cápsulas do tempo, outros 11 pontos do planeta, né, que comporiam esse sistema pleiadiano de aceleração da evolução da consciência planetária. Muito bem, então, 2012, enviamos o sinal e mais informação e uma nova consciência começou a vir de uma forma muito mais profunda e intensa para o planeta a partir daquele momento. Então ali, né, parte daquela visão original, né, estava sendo revelada e atualizada, manifestada, né, pois literalmente nós participamos de um grande ritual, né, vou chamar de um ritual teúrgico, ancestral e atual, para o despertar de uma nova consciência coletiva, né, naquele momento. Pois bem, então, terminado, né, esse momento, deu início a esse novo ciclo, né, e posteriormente Cryon foi revelando mais informações a respeito das cápsulas do tempo, né. Eu produzi um vídeo onde eu falo de forma mais detalhada a respeito das cápsulas do tempo, né, e todas as experiências que nós tivemos ao longo desse processo de participar dessas cerimônias em vários pontos do mundo. Então eu não vou entrar em detalhes, apenas citar, né, algumas informações que Cryon já revelou a esse respeito. Então logo depois de 2012, em 2013, né, o segundo coro de tons pineais aconteceu na península de Yucatán, né, na região de Cancún, onde os maias viveram, né, esses grandes profetas do planeta que previram de forma tão acurada essa mudança de ciclo, né, então associado com aquela data de 2012. Então fomos lá honrando esses profetas do planeta e cantando mais um coro, despertando uma segunda cápsula do tempo. Em 2014, o coro se reuniu num outro lugar, né, muito sagrado, onde uma outra cápsula do tempo foi despertada, que é o Monte Shasta, na Califórnia. E o Monte Shasta é um lugar considerado sagrado por diversas tradições, e existe a história de que o Monte Shasta está muito relacionado também com a Lemúria, né? Existe também informações de que no Monte Shasta existe uma cidade interdimensional chamada Telos, né? Essa cidade, ou essa dimensão de consciência é habitada pela consciência dos lemurianos, que estavam esperando exatamente o despertar da humanidade para voltar a trazer a sua consciência para o planeta. Então um outro momento profundo aconteceu em Monte Shasta com o coro dos tons pineais. Em 2015, o coro aconteceu em um lugar muito único no planeta, que é Uluru, na Austrália, no meio do deserto australiano, né, onde existe aquele monolito que é tão sagrado para os aborígenes. Aconteceu mais um coro despertando outra cápsula do tempo. E à medida que esses eventos iam acontecendo, Cryon ia revelando mais informações a respeito, né, das cápsulas do tempo, dos tons pineais, da conexão com a Lemúria e da nossa conexão
com nossos ancestrais pleiadianos. Então essas informações estão todas disponíveis aí na informação de Cryon. Nós vamos adiante. Em 2016, o coro aconteceu em Hot Springs, no Arkansas, nos Estados Unidos, no Monte Ida. E ali aconteceu o coro cristalino. Então mais uma cápsula do tempo ativada e esse sistema se tornando cada vez mais ativo. Esse sistema planetário de aceleração da consciência humana. Em 2017, o coro aconteceu em Chamonix, na França, né, no Mont Blanc. Mais uma cápsula do tempo foi despertada a partir, né, da reunião do coro. Então esse foi o último coro do qual nós participamos até essa data. E o próximo coro, né, vai acontecer na Inglaterra. E esse que está sendo chamado de o Coro de Avalon. Então esse coro, para mim, vai ter um significado, já tem um significado muito especial e tem a ver com toda essa história, né? E nós vamos agora falar um pouco mais sobre várias informações que em 2017 começaram a vir, né? Mais peças chegaram como que uma preparação para esse coro de Avalon, que segundo Cryon pode ser o último coro dessa linhagem, ativando as cápsulas do tempo. Então talvez seja o último coro, né, de tons pineais que vai ocorrer no planeta, né, finalmente ativando essas cápsulas do tempo. Enfim, então esses foram os eventos que nós participamos e agora eu vou falar sobre as experiências que aconteceram em 2017, onde a energia dos dragões surgiu de uma forma muito mais intensa, muito mais clara, conectando várias peças e revelando mais significados ainda, né? Tudo isso preparando para esse momento.